Deus, do Evangelho de Marcos, em primeiro lugar, verso 16, Marcos 16, e depois nós estaremos lendo Romanos capítulo 1, 16. Marcos 16 e Romanos 16. Marcos 16, 14 e Romanos 1, 16. Os que estão sem Bíblia podem estar acompanhando aqui no nosso Marcos 16, verso 14, a palavra do Senhor nos diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora, Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez. Deus de infinita graça, misericórdia, justiça e santidade, nós te bendizemos, ó Deus, e te glorificamos pela tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é, ó Pai, transformadora. E nós, ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, fazendo com que a tua palavra esteja encontrando, ó Deus, guarida nas nossas vidas. Aplica, Senhor, ó Deus, pelo teu Espírito, ó Deus, a tua vontade revelada na tua palavra aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma das coisas que eu lembro muito bem na minha conversão, após a minha conversão, e eu me converti num contexto onde o evangelho não era tão comum, não era tão aceito como é nos dias de hoje. Em alguns lugares, você dizer que é evangélico é até status. Eu conheço muitas cidades que é um status, né? Anápolis é um status, né? Londrina, no Paraná, é um status. Maringá, no Paraná, é um status. Você ser de uma das igrejas da cidade, a influência, o status é muito grande. Mas aonde eu me converti é muito diferente. O evangelho era realmente perseguido. E uma das coisas que acontecia depois do culto, eu saía com a Bíblia, né? Saía com a Bíblia, e muitas vezes eu ia para o lanche, ia para a praça junto com os jovens, e a maior dificuldade que eu tinha era levar a Bíblia junto. Eu tinha vergonha. Havia uma vergonha dentro de mim de estar ali com a Bíblia. Era constrangedor. Era constrangedor. Eu me envergonhava. Hoje, diferentemente, eu posso estar na Índia, eu posso estar no Paquistão, eu ergo a Bíblia, digo que sou cristão com orgulho, muito diferentemente
do passado, muito diferentemente do passado. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É interessante, queridos, que esse evangelho que ele já salvou milhões de pessoas, e principalmente nos avivamentos que houve na história da igreja, ao decorrer da igreja. O primeiro avivamento que nós tivemos foi o avivamento em Pentecostes, aonde num único dia, através de um sermão, 3.000 pessoas são salvas, são batizadas, resgatadas, através deste evangelho. Outros avivamentos aconteceram no decorrer da igreja, mas principalmente os avivamentos no século XVIII e XIX, que varreram a Europa, principalmente a Inglaterra, e levando o evangelho para o mundo inteiro, levando para a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, e ali também um novo avivamento que vai levar a palavra de Deus, milhões de conversões e a palavra de Deus a muitos, inúmeros países. É interessante que, olhando para um desses avivamentos, um avivamento inglês, no século XVIII, que mudou a história política, moral, financeira, ética de toda a Inglaterra, através de Wesley, seu irmão Charles, e olhando para algumas questões dentro deste avivamento, diz que Wesley, ele cavalgou, ele andou de cavalo 250.000 milhas. É uma distância equivalente a 10 voltas no Equador, de cavalo, pregando o evangelho aonde ele passava. Numa sociedade rural, havia um grupo de pessoas, ele parava o cavalo e pregava. Pessoas eram convertidas. Aonde havia pessoas, agrupamentos, ele pregava. Ele chegava a pregar 5, 6 vezes durante o dia. Hoje as pregações é 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pastor, na Nova Inglaterra, Estados Unidos, onde os sermões eram de 2 horas, hoje não se pode passar de 25 minutos. Ele pregava 5, 6 sermões durante o dia, queridos. Diz que Wesley, ele pregou mais de 40.000 sermões. Ele alcançou pobres, plebeus, por meio da prática, principalmente de pregar ao ar livre. Era anglicano, fazia parte, era um ministro, sacerdote anglicano. E ele prega, então, por toda a Inglaterra. Diz que na sua morte, em 1791, os seus seguidores, que haviam sido convertidos na Inglaterra, eram em torno de 79.000 pessoas. E em 1995, havia em torno de 23 milhões de pessoas. Fruto, queridos, desse avivamento, afiliado através das igrejas reformadas, algumas metodistas, em 108 países, através de um único homem,
através da pregação desse único homem. Imagina o que nós aqui poderíamos fazer. Wesley dizia: me dê 100 homens que não temam unicamente a Deus e o pecado, e nós ganharemos o mundo. Me dê apenas 100 homens, nós ganharemos o mundo. E Paulo, ele vai cumprir o mandato do Senhor Jesus, o ide por todo o mundo. Não espere, não fique esperando, não convide as pessoas. É interessante que Jesus diz: olha, não convide as pessoas, não espere as pessoas, mas ide é sair, é um ato contínuo, queridos. É um ato que eu dou um passo, eu continuo. Esse ide é indo. O verbo aqui, ele está no presente contínuo. Eu estou indo, eu não estou esperando, eu não estou convidando, mas eu estou indo. Esse é o sentido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É interessante como que no mundo hoje, nós vivemos um tempo de tantas vozes, mensagens. Hoje, nós temos na mídia inúmeras mensagens, e todas, queridos, querendo mudar a realidade humana. O propósito é mudar a realidade humana. E nós não temos mudado, o mundo não tem mudado. É interessante que a política, ela promete reforma. A filosofia, ela promete sabedoria. A religião, ela promete paz. Mas não existe, querido, nenhuma força no mundo capaz de mudar o ser humano como o Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não existe poder igual. Não existe nada mais poderoso no mundo, queridos. Não é o exército americano, não é o poder bélico, queridos, de todos os países, de todas as ogivas nucleares do mundo, é infinitamente menor do que o poder do Evangelho. Nenhuma delas, nenhum desses poderes pode mudar, querido, o coração, a vida do homem, como não tem mudado. E somente o Evangelho promete e cumpre a transformação eterna que Deus, Ele nos outorgou aqui. E eu acho muito interessante quando nós, queridos, cantamos. Nós queremos ser pequenos cristos, queremos ser igual a Cristo. Eu quero ser a boca de Cristo, os pés de Cristo. Eu quero ser, queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos ser parecidos com Cristo, é sair e pregar, porque Cristo não fez outra coisa. Diz que ele andava de cidade em cidade, de vila em vila, de lugar em lugar, pregando o evangelho do reino, anunciando o reino de Deus, curando, libertando e transformando o homem. E isso é ser parecido, igual a Cristo. E Paulo aqui está escrevendo aqui aos romanos.
a capital do império mais poderoso da época. E ele declara aqui na maior ousadia: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho em Marília, em lugar nenhum, aonde eu estiver. Eu posso estar diante dos mais poderosos do mundo, diante das potências dos países, diante das pessoas mais resistentes, diante de vizinhos avessos, diante de realidades. Eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, ele sabia que o Evangelho não era uma ideia humana, não era algo criado pelo homem, mas o Evangelho era a encarnação de Cristo, o poder de Deus em ação no coração daquele que crê. E eu gostaria, queridos, de rapidamente estar mostrando 3 características, queridos, do poder do Evangelho. Essa força de Deus disponíveis, queridos, nas nossas vidas, na segunda igreja, para mudar a realidade, queridos, de Marília, de São Paulo, de Brasil e até os confins do mundo. Em primeiro lugar, Paulo, ele diz no verso 16, que o Evangelho é o poder que salva. Ninguém pode salvar, Buda não pode salvar, o Espiritismo não pode salvar, ninguém pode salvar o homem. Eu não posso salvar o homem. Ministro nenhum do Evangelho pode salvar o homem. Igreja no mundo nenhuma, querido, templo não pode salvar o homem. Você pode batizar ele 100 vezes. Ele pode morar dentro do templo. Isso não pode salvá-lo. E Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder que salva. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação, queridos, é o maior milagre do Evangelho. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer entre nós. O que, querido, vai acontecer entre nós? Que grandes coisas vão acontecer, queridos? Vamos aumentar o templo? Vamos melhorar os bancos? Se há algo, querido, grande que pode acontecer e deve acontecer, e que Deus, ele quer que aconteça entre nós, nesse lugar, querido, é a salvação de vidas. Vamos ter melhores músicos, melhores pregadores, melhores isso, melhores aquilo, melhores diáconos, melhores presbíteros, melhores pastores, grandes coisas. E eu fico pensando. É o maior milagre. Não existe milagre, queridos. Não existe nada que aconteça entre nós que seja maior do que a salvação, alcançar vidas, queridos, para Cristo. Não há nada, nem cura, nem restauração, nem a casa que estava perdendo ali para o banco. Querido, não há testemunho, não há nada que possamos testemunhar, a não ser esse poder realizado no coração, na vida do homem. É o maior milagre. A política, a religião, tudo isso melhora a vida do homem. O trabalho melhora a vida do homem. Mas só o Evangelho é que transforma por completo a vida do homem.
Ele tira o pecador das trevas e o conduz ali para a sua graça. E Paulo, ele diz que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começando, querido, do vizinho que mora do lado da minha casa até um esquimó. Queridos, num iglu lá no Ártico. O evangelho, querido, ele é universal, ele alcança a todos. E João diz que vê diante do Cordeiro, naquele último dia, pessoas de todas as línguas, de todas as etnias, de todos os povos adorando ao Cordeiro. Paulo, ele diz que essa salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, também do brasileiro, do marilense, do dono da padaria, do teu amigo, do teu irmão, do teu colega, do dono do restaurante. É para a salvação de todo. Não há barreiras sociais, queridos, para o evangelho. Não há barreiras culturais ou religiosas. Aonde entra a fé, entra a salvação. Ele pode ser diferente culturalmente e economicamente. E Paulo disse, isso não pode ser uma barreira para nós. Porque o evangelho é o poder, queridos. Não é você. Sou eu. Aonde ele é anunciado, o poder de Deus, ele se manifesta. Ele age. Por isso ele diz que ele prega em todos os lugares, a tempo e fora de tempo. Não é se eles querem ouvir, se eles estão dispostos. Diz que Paulo, ele não perde a oportunidade de proclamar, porque à medida que ele proclama, ele diz que até aqueles que estão ali do lado dele preso, soldados, que estão o guardando, estão se convertendo. A guarda pretoriana de César está se convertendo. Por isso que eu não me envergonho, eu prego. E o poder do evangelho aqui está na cruz. Todo aquele que crê, todo aquele que ouve e crê que Jesus Cristo, querido, ele foi ali levantado na cruz. E essa cruz era para mim, e ele foi, tomou o meu lugar, e ali ele morreu, ali ele deu a sua vida, ali ele foi trocado. Quem deveria estar ali era eu, e ele toma o meu lugar. Ele morre a minha morte, ele morre pelos meus pecados, e eu sou sepultado juntamente com ele na sua morte, e levantado juntamente com ele na sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Nenhuma força humana pode libertar o homem, querido, dar uma nova vida para o homem. Somente o poder do sangue de Jesus. Em segundo lugar, Paulo, ele diz por que o evangelho, porque nele, no verso 17, porque nele quem? No evangelho, nesse evangelho que é o poder de Deus, se descobre toda a justiça de Deus. O evangelho é o poder que revela a justiça de Deus.
Nós queremos um mundo justo, nós queremos um mundo transformado, nós queremos, querido, uma Marília diferente, um povo diferente, nós queremos famílias transformadas. O que pode transformar é a revelação, através do poder do Evangelho, da justiça de Deus sobre essas vidas. Porque nele, no Evangelho, se descobre, se descortina a justiça de Deus. Paulo está dizendo que a justiça de Deus, queridos, não é punição. Eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. E todo aquele que nele crê não será condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. Mas eu vim para salvar. No Evangelho, queridos, nesse poder da justiça de Deus, Deus, Ele não apenas, queridos, Ele julga o pecador, mas Deus, queridos, aqui Ele justifica pela fé em Cristo. Ali na cruz do Calvário, queridos, os meus pecados, a minha pobre justiça, que não tinha mérito nenhum diante de Deus, é imputada em Cristo, e a justiça perfeita dele, que ele realizou, que ele cumpriu, é creditada na minha vida, e eu sou feito justo por Deus, através de Cristo. A cruz é o lugar onde a justiça e o amor se encontram. O pobre pecador ali crucificado juntamente com Cristo. E o justo, o perfeito Deus, o Deus de toda glória, com toda a sua justiça, dando a sua vida por este pecador. Ali na cruz é o lugar, queridos, e eu digo isso sempre, queridos, para os que estão fazendo o discipulado, que ali na cruz, queridos, Deus, Ele não trata o homem conforme ele merece, porque o que eu merecia era o inferno, eu merecia a cruz, eu merecia toda a condenação, eu merecia tudo aquilo e muito mais, que a justiça de Deus, queridos, exercia sobre a minha vida. Mas ali na cruz do Calvário, queridos, Deus, Ele trocou. Ali, querido, Deus, Ele me substituiu. E aquilo que eu merecia, aquilo que eu precisava pagar, Ele pagou. E por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado, Ele foi ferido, Ele enfermou por mim no meu lugar. E ali a fé, pela fé, o culpado é perdoado. Ali o injusto, querido, ele é declarado justo diante de Deus. E o condenado, querido, que estava condenado pelo pecado, ele é declarado ali perdoado, liberto. E Paulo, ele vai dizer que a justiça revelada pelo Evangelho, ela é permanente. Enquanto a lei mosaica, a lei do passado, ela mostrava o pecado, era dente por dente, olho por olho, o Evangelho, ele mostra o perdão. E em Cristo, o pecador não é apenas absolvido, ele é transformado num filho de Deus, através de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, ele diz de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi onde Lutero se converteu. Um homem que fazia peregrinações da Alemanha até Roma a pé, e voltava peregrinando.
várias peregrinações, quando ele lê Romanos 1,17, que o justo, esse justificado por Deus, com a justiça de Deus, que foi conquistada ali na cruz do Calvário, esse justo, ele viverá da fé. Não é de obras, não é da performance humana, não é do que eu posso fazer, não é do que eu posso realizar, não é isso que me salva. Mas o justo viverá da fé. E a vida cristã, querido, ela começa e continua pela fé. A mesma fé, querido, que me salva. É a fé que me sustenta. É a fé que me fortalece. É a fé que me dá força. É a fé na qual Paulo diz aqui que o justo viverá pela fé e não daquilo que ele vê. Ele caminha por fé. A vida cristã, querido, é um caminho inteiro, é uma jornada de fé. Paulo, ele diz de fé em fé, porque o Evangelho, ele não envelhece, mas ele se renova sobre as nossas vidas a cada dia. E nós caminhamos pela fé. Cada nova experiência, cada dia, que a experiência com Cristo, querido, não é no domingo à noite, aqui é especial, é comunitária, mas a experiência, querido, com Cristo, íntima com Cristo, que eu vivo a cada dia, é uma revelação, querido, deste poder do Evangelho sobre a minha vida. Eu caminho, eu vivo pela fé. O Evangelho é o poder de Deus. Ele salva o perdido. Quantos perdidos você conhece? Quantos perdidos que estão do nosso lado, nós sabemos que é um perdido que está indo para o inferno, que se ele morrer, querido, naquele momento ele estará passando a eternidade no inferno. E a única coisa, querido, que pode salvá-lo, que pode transformá-lo, é o poder do Evangelho. Ele salva o culpado. Quantas pessoas culpadas? Sentimento de culpa. Ele justifica. O Evangelho justifica. A minha culpa é colocada nele. Ele pagou a minha culpa. Está pago. Você não deve mais nada. Está tudo quitado. Você não deve absolutamente mais nada. Você está livre. Agora você é justo diante de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que sustenta esse justo. Não é filosofia, não é psicologia, não é a sabedoria humana. Tudo isso são paliativos. Só o Evangelho pode fazer do pecador um filho de Deus. Pode fazer de um condenado um homem liberto. Talvez, querido, você tenha ouvido muitas mensagens na sua vida. Talvez muitos de nós aqui tenham ouvido muitas mensagens. Como tantos ouviram. Mas se o poder de Deus, se o poder transformador do Evangelho de Deus, queridos, ele não fizer uma obra
do alto na minha vida, uma transformação na minha vida, no meu coração, na minha alma, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, fazendo da minha vida um novo homem. O velho homem foi sepultado ali juntamente com Cristo, e agora ressurgiu alguém criado totalmente novo em Cristo Jesus. Nada nesse mundo poderá salvá-lo. Eu fico ouvindo, queridos, histórias de pessoas que passaram anos na igreja, anos dentro do evangelicalismo. Hoje estão em testemunhas de Jeová, hoje continuam lá no boteco, em seitas. O que faltou nas suas vidas foi o poder do Evangelho. Não se iluda, queridos, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário, eu amo. Eu amo o Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que crê, independente de quem quer que seja. Não deixe que nada na sua mente diga: alguém é muito difícil, alguém é muito resistente, alguém é inalcançável pelo Evangelho. Não existe nada tão poderoso, glorioso como esse Evangelho. É uma bomba atômica que transforma a vida do homem. É uma bomba atômica que não destrói, mas reconstrói. Ou constrói, reconstrói não, constrói um novo homem, criado à semelhança de Cristo. Vamos estar orando. Se você já é salvo, se você já foi transformado por este Evangelho, esse poder, ele foi eficaz na sua vida. Amém. Esteja glorificando a Deus. Se você não tem certeza disso, hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ele deseja fazer essa obra gloriosa na sua vida. Agora, se você, querido, nessa noite, você já está transformado, eu gostaria que você estivesse orando. Que nós estivéssemos orando, que você estivesse colocando pessoas, colocando vidas, colocando famílias que estão ao teu derredor, que estão à tua volta, e estão à tua volta não por acaso, não por coincidência, mas estão à sua volta porque Deus as colocou com um propósito. Que você estivesse orando, intercedendo pela vida delas, como igreja intercedendo pela vida delas, e clamando pela salvação delas. É tantos maridos, é tantas esposas, é tantos filhos, tantos amigos, vizinhos, parentes,
tantas pessoas ao nosso redor. Ore por elas. Ore por elas. Não há nada mais poderoso. Não há nada mais poderoso que possa. O mais vil pecador, o mais vil viciado, o mais vil corrupto, ele pode ser, querido, transformado por esse poder. Pai, nós colocamos diante do teu altar de graça. Ó Deus, cada vida, Senhor, ó Deus, que está, ó Deus, aqui nessa noite, e que não tem, Senhor, ó Deus, a certeza, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que esse evangelho transformador, poderoso, glorioso, realizou algo na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, essa obra. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que essa alma nessa noite, ó Deus, saia daqui, Senhor, ó Deus, com a convicção, com a certeza, ó Deus, absoluta, clara, que foi transformado, mudado, moldado em um filho do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, e nós colocamos, ó Deus, cada vida. Oh Deus, são tantas, ó Deus, perecendo. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, esteja alcançando-as. Oh Deus, em nome de Jesus, na minha família. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vá de encontro. Usa, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, a tua igreja, o teu corpo, que é justo, que é santificado, ó Deus, pelo Senhor, e que carrega este poder, juntamente com eles, ó Deus, como um instrumento na vida deles. De cada um, nós colocamos para a glória e para louvor, ó Deus, do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.